Oi, eu sou a Esté Eu sou a Adri, e juntas somos sábias. pero não mútil, Afinal, sabemos muito. mas não sabemos tudo. Acompanhe nosso podcast, recorte de duas mentes inquietas Curiosas e, às vezes, inspiradas. E nossos apoiadores oficiais que fazem esse podcast acontecer incluem o Estúdio Mormai. Então, se você quer um treinamento personalizado, integrado, funcional para criar hábitos saudáveis, entre em contato nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo. E se você quer cuidar do seu bem-estar, saúde, de uma forma humanizada e também acolhedora, Thaís Salles, Fisioterapia Estética. Oi, gente! Mais uma terça-feira. Tudo bem, amiga? Tudo certo, e você? Tudo certo também. Tá animada? Tô muito animada, gente. Hoje o papo, olha, a gente tá ansiosa por esse papo. Nossa, E eu vou sim. pedir pra Adri apresentar a nossa convidada. Ai, gente, a nossa convidada é sexóloga, ela é consultora de casais, ela é consultora de saúde sexual, virginiana, e hoje vai bater um papo muito legal com a gente que vocês não estão preparados, mas estejam aí, hein? Ilma, bem-vinda! Obrigada, menina. Bem-vinda, Emma. Muito obrigada pelo seu tempo. Como você tá? Conta pra gente. E a gente é bem curiosa com esse assunto. Com a Adri, a gente conversa muito sobre prazer feminino, sexualidade. Eu queria muito que você explicasse para os nossos ouvintes o que uma sexóloga faz, quem é a Ilma. Enfim, se apresente um pouco para nós. Conte-nos. Prazer, sou Ilma Renata, né? Sou sexóloga, consultora de saúde e bem-estar íntimo. E uma sexóloga eu ouço muito essa pergunta, né? O que Imagino. uma sexóloga faz? Porque quando as pessoas pensam em uma sexóloga, elas já limitam ao sexo. E, na verdade, o que a gente estuda é a parte terapêutica. Então, o sexo faz parte da sexualidade. Então, uma sexóloga estuda a sexualidade humana de uma forma geral, a entender todos os comportamentos, todas as necessidades e de forma educativa. Tá levando aí de forma Perfeito. educativa essa informação. Ah, isso é tão importante porque é uma coisa assim que a gente não é acostumada a falar. A gente vê muitos tabus e muitas mentiras por aí, né? Fantasias, enfim, diversas coisas que a gente vai dissertar aqui hoje. E eu queria saber, assim, você já começou nessa área? Você sempre gostou? Sempre foi, assim, leve para você falar? Como que era? Para mim, sempre foi leve desde a adolescência. Inclusive, já sofri muito, já quase Imagino. apanhei da mãe, Tá. né? Então, desde adolescente, você sempre teve esse interesse. Sempre gostei dessa área. Inclusive, eu já tive cadernos que eu escrevia, fazia tudo, falava, pegava matérias, recortes de Tá. revistas, né? Que eu não sou tão jovem. Uhum. Então, colava lá os materiais e sempre me interessei pela área. Depois, há uns 15 anos atrás, eu comecei a vender produtos sensuais e fui encontrando a necessidade em outras mulheres de se conhecerem mais, de falar sobre o assunto, né? E entender o assunto e o próprio corpo. Daí, a ideia de me formar em sexóloga. Legal. Ilma, eu queria muito saber, já que você comentou com a gente sobre você trazer isso com você desde a adolescência, né? Eu sou uma pessoa que eu tive o privilégio de ter uma educação sexual na minha casa, minha mãe sempre falou isso, eu sei que não é a realidade de muitas famílias e de muitas pessoas, mas minha mãe conta que com 4 anos eu perguntei, tipo, mãe, o que é uma camisinha? Porque eu vi um comercial sobre o carnaval e falava sobre isso. E então minha mãe sempre me instruiu nisso. E como que era essa comparação? Porque pra mim, eu sentia que quando eu tava na escola, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, às vezes era comum eu falar sobre isso. Mas também era uma linha tênue de eu não falar sobre isso por todo o tabu que a gente tinha e também porque a minha família sempre foi muito da igreja. Então sempre também tem muito esse peso da igreja, né? Tipo, Sim. sexo é pecado, ou sexo é, sei lá, só o homem pode fazer, sei lá, tudo isso que a gente já ouviu que a gente também vai comentar aqui. E como que você trouxe isso também dentro da sua casa? Você já tinha essa educação ou foi desmistificando também junto com sua família? Dentro da minha casa sempre foi muito difícil. Uhum. E não vou dizer que é tão diferente hoje, né? Eu ainda Sim. tenho minha mãe viva, graças a Deus. E para ela ainda é muito difícil falar sobre isso. Imagino. É tanto que mesmo ela sabendo que eu trabalho na área, ela sabe o que eu faço, mas assim, não é um assunto que nós falamos abertamente, igual eu estou falando com vocês. Sim. Uhum. E
É o que você falou, você quer falar, mas você fica ali na linha tênue de não conseguir falar. Então, Exato. dentro de casa, o relacionamento com a minha mãe, eu admito que até hoje ainda é um pouco difícil falar sobre isso. Uhum. E justamente por questões religiosas também. Eu fui criada dentro da igreja, né? E a gente sabe que a religião em excesso muitas vezes prejudica essa parte de desenvolvimento de forma geral, não só na Sim. sexualidade, em outros fatores financeiros e tantos outros ali de crenças que se criam em torno da religião. Sim. Então, assim, sempre era proibido falar sobre isso, principalmente por ser mulher. Não é fácil ser mulher Exatamente. e falar sobre sexualidade Uhum. naturalmente. Na minha época, a gente não era bem vista nessa situação. Imagine, uma pessoa com 15, 16 anos falando sobre sexualidade. Uhum. O que as pessoas vão pensar? Nossa, Exato. que era safada, piriguete, tudo isso, né? Que a gente se já hoje sabe, já né? é assim, imagina lá atrás. E olha só como é engraçado que você até posicionou assim: as meninas, enfim, não poderiam falar porque eram mal vistas. Só que o contrário dos rapazes já era muito diferente, né? É. Sempre foi muito diferente. Que parece que, assim, ao mesmo tempo que parece que eles têm uma educação sexual maior, engloba outras coisas, que nem a pornografia, né? Eles têm acesso muito fácil e muito rápido e muito cedo. Acho que hoje com a internet, assim, você Sim. tem filhos, tal, você deve saber, assim, disso, né? Acompanhar, que tá tudo muito mais fácil, né, de ser visto. E tem que ter um cuidado muito grande para a gente entender o que realmente é verdadeiro, o que não é, o que é educação sexual, o que é tabu, o que é mentira. Como que você lida com isso? Para mim, hoje eu lido de uma maneira muito fácil. Meu filho tem 20 anos e desde sempre a gente conversou abertamente sobre o assunto. Tenho muita intimidade com ele, né? Tá. Então, tenho 2 enteadas, inclusive, converso muito com as duas sobre o assunto, né? Porém, o assunto é o que você falou. Parece que os homens sempre foram mais educados nesse sentido. O que não seria exatamente uma educação. Eu ia falar não usaria exatamente essa isso. palavra. Uhum. Os homens sempre foram mais motivados a pensar em sexo, a falar sobre sexo, porque para o homem mostra uma masculinidade, Sim. virilidade. Sim. O homem precisa saber, né? E até é difícil, eu acredito, para alguns homens carregar esse peso de ser o responsável, de ser o cara que entende tudo de sexo. Sim. E também de fazer errado, quero surpreender. Mas é exatamente isso que eu também concordo. Desculpa te cortar. Eu já Imagina. cortei. Eu concordo muito com isso, porque eu acho que não é uma educação em si, é a sociedade. É a sociedade. É o que foi colocado, é uma sociedade patriarcal que foi colocado falando, não, você tem que beijar na boca com 13 anos, você tem que sair pegando todo mundo, você tem que ser o macho alfa. É. Então, isso foi criado uma cultura em volta disso e que as mulheres ficaram refém. Exato. E aí entra uma questão muito performática do cara do que a mulher, e a mulher sendo uma coitada, estou aqui como um objeto. Objeto de prazer, né? E Exato. veja como a gente é vista como objeto e de 2 lugares. Porque, assim, é o que você falou, o homem é criado chegou uma certa idade, vai namorar. Acredito que hoje não aconteça mais, espero que não, mas no passado chegava uma idade que os pais pegavam os filhos e levavam em casas de mulheres profissionais para que eles tivessem ali a sua primeira relação e criava assim o homem pegador, o garanhão. Exato. E olha como eles mesmos iam contra essa cultura, porque ao mesmo tempo que o homem tinha que pegar todas as meninas, quando chegava a hora de casar, ele tinha que procurar a moça virgem. Exato. Exatamente. Então, olha como pra gente é difícil, né? É. Ou seja, eles têm que manter uma vida sexual ativa com mulheres, mas a mulher que ele vai se casar não pode ser aquela. Tem Exatamente. que ser recatada e do lar. É tanto que mulher que gosta de sexo e que fala sobre sexo, ela é vista como uma pessoa que não pode casar. É, vulgarizada. Exatamente. Vulgarizada e não somente pelos homens, viu? Ah, A gente encontra uma sim. cultura feminina que as pessoas... Eu digo porque quando eu chego nos lugares e falo assim, o que você faz? Eu sou sexóloga. A primeira coisa, eu tenho certeza, que vem na cabeça de muitas pessoas ela é uma profissional do sexo. Sim. 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 Né? Eu digo, outro dia foi muito engraçado, eu fui fazer a unha em um local e a moça olhou e falou assim, nossa, mas você se veste diferente das outras sexólogas. Uhum.
Eu falei, mas quantas sexólogas você conhece? Sim. Aí ela começou a exemplificar e eu fui explicar que o meu trabalho não era esse, era educação, era saúde. Nossa. Então, assim, é muito difícil até chegar nos locais. Nem todo mundo está pronto para abrir esse espaço aqui que vocês abriram para falar abertamente sobre o assunto. Então, é bem bacana. Eu vou trazer um relato pessoal, porque eu perdi a minha virgindade com 15 anos. E hoje eu enxergo que foi uma coisa horrível. Tipo assim, todo mundo fala, ai, primeira vez, tem aquela romantização da primeira vez. É horrível a primeira vez. A gente sabe porque a gente não sabe fazer nada, a gente não sabe como que vai ser, não tá preparado. E aí hoje eu com a Stephanie de 27 anos, eu consigo, tipo, diferenciar muito do que foi e, tipo, do que é realmente o sexo. Pra mim hoje, o sexo, ele é muito mais uma conexão do que você tá ali só matando o seu prazer. Claro que tem a questão da necessidade, somos mulheres e temos nossas necessidades, assim como os caras. Mas a questão da conexão, a questão do cuidado, a questão de do cara satisfazer a mulher e vice-versa, que a gente tá falando de um relacionamento hétero, né? Mas toda essa questão que eu, com 15 anos, não tinha. Por mais que eu já tivesse uma educação em casa, por mais que a minha mãe falasse sobre proteção, acho que era muito mais sobre isso, a conversa era muito mais sobre proteção do que sobre prazer feminino no geral, sabe? Acho que era muito mais biologia e anatomia do corpo do que a sexualidade em si. Eu vou te falar que pra eu entender sobre isso mesmo, tipo, pra eu falar e falar, putz, eu quero saber mais disso, foi, tipo, há poucos anos atrás. Eu acho que foi, tipo, um pouco antes da pandemia, na verdade. Porque eu comecei a fazer terapia, comecei a me autoconhecer. E aí eu percebi que você tá ali sabendo sobre sexo, entender os seus desejos, as suas necessidades, também é um ato de autoconhecimento. Exatamente. É autoconhecimento e amor próprio, né? Porque é o que você falou, o sexo vai além de um momento de satisfação, é uma conexão, né? Eu acredito, e isso é meu, dos meus valores, que inclusive é um momento que deve ser vivido com a pessoa certa, no momento certo, e não assim, à vontade, como se pratica. E tudo bem para quem faz isso, nada contra, nós somos livres para viver da maneira como se quer. Mas isso que você falou é muito bacana, né? Às vezes as pessoas perguntam qual a idade correta para a primeira relação. Não existe uma idade correta para a primeira relação. A partir do momento que o menino tem a primeira ejaculação e a menina tem a primeira menstruação, nós estamos preparados para isso. Porém, é o que você falou, até que ponto esse adolescente realmente entende o que vai acontecer? Então, o que você falou é muito bacana, porque assim, às vezes você já tem 15, 16, 18, 20 anos e não está pronto porque você não sabe o verdadeiro significado. Sim. E a primeira vez é algo para ser importante, sim, gente. É importante não só para gente, é importante para os nossos pais também. Parece que aquela criancinha, quebra, né? Saiu ali do controle. Então, assim, é um momento para realmente aprender, estudar, conversar com pessoas que entendam, se preparar para esse momento. A primeira vez é um momento importante, deve ser vivido como tal. Não tem a hora certa, mas precisa ser especial, sim. Sim. E é tão legal falando disso, porque a gente é tão condicionado a viver, assim, realmente tem um incentivo da pornografia muito forte para os meninos, as meninas não conseguem entender também nada, acho que principalmente as meninas, né? E essa questão do autoconhecimento também entra na masturbação. Porque, assim, os meninos, eles também são muito incentivados a se masturbarem e tudo mais. Agora, a menina que fala que se toca é um absurdo. Até hoje, assim, você comprar, sei lá, um vibrador, comprar algum acessório diferente pra si, muita gente encara como, meu Mulher Deus, julgamento, né? nossa! A Ilma sabe muito bem, porque ela trabalha, né, comercializando muitos itens e você consegue perceber, assim, algumas agem com naturalidade, poucas. Porque muitas outras ainda olham do tipo assim, nossa, mas eu fazer isso por mim, eu me agradar? E isso é muito doido, né? Você trabalha isso com as mulheres? Trabalho, é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, é o conhecer o seu corpo. É uma mulher se tocar, gente. É muito, muito importante conhecer o próprio corpo, cada parte, cada local que te dá um arrepio a mais, né? E a gente vê muito assim a questão de
matérias, pesquisas que muitas mulheres não têm orgasmos. E é justamente por não conhecer o próprio corpo. E como que você vai conhecer o próprio corpo? Com o toque de outra pessoa? Não, é com o seu. Sim. É quando você se toca, quando no banho você decide passar um óleo no seu corpo e de maneira leve sentir onde deu um arrepio mais forte, onde deu um friozinho. Então, conhecer o próprio corpo, só você é capaz de conhecer. Ninguém mais vai te dar esse prazer. Então, não adianta uma mulher delegar, X pessoa não me dá prazer. A responsabilidade é nossa de se dar prazer. E depois que você se conhece e se descobre, nós somos uma máquina de prazer. Ninguém segura! Ninguém a segura. Não, e é muito doido, porque voltando um pouco, até nessa parte do autoconhecimento mesmo, quando eu tive essa quebra de falar, caramba, eu não me tocava. Eu tinha essa concepção muito da igreja. Nossa, é pecado eu me masturbar, é pecado eu conhecer o meu corpo. Não sei como, porque eu sei que a gente também tem uma criação, tipo, da igreja dentro. Eu, não sei, eu quero depois até conversar com você sobre isso. Porque quando eu comecei a, tipo, me tocar, né, eu falei, meu Deus, será que tá certo? Será que eu estou cometendo algo ilícito? Vem aquela autocobrança em cima de você culpa, também. né? Exatamente, uma culpa. E eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu comecei a ter essa virada, como eu falei, há pouco tempo, antes da pandemia um pouco, até por conta de um ex-namorado meu. Que ele falou, cara, não, você tem que se conhecer, sabe? Até pra ficar, tipo, mais fluida as coisas entre a gente, no sexo, eu entender também o que você gosta. Então, ele, querendo ou não, também teve essa participação. E foi a primeira vez que, tipo, eu vi um cara falando, caramba, tipo, eu tenho que me conhecer, sabe? E aí eu fui me permitindo. E hoje, né, eu vejo que nas minhas relações é muito mais tudo, porque eu sei o que eu quero e o que eu não quero também. Exato. Mas foi uma construção muito difícil, esse processo de, caramba, será que estou cometendo um pecado? Ou, tipo, ou é pelo meu prazer, sabe? Você Porque a gente acha que não é merecedora de sentir prazer. Exato. Você sabe que E eu só tem já que dar o tive prazer. também, né? Eu também sou de família cristã, de dentro da igreja. Então, por várias vezes, e não foi uma nem duas, eu me peguei perguntando se eu estava estudando a coisa correta, se vender brinquedos, produtos sensuais, se era correto o que eu estava fazendo. Mesmo eu gostando, eu sabia que era a minha missão, eu sou feliz fazendo isso, mas justamente por isso, por valores e crenças colocadas ali na nossa cabeça, eu me perguntei muito. E a masturbação, para mim, foi difícil. Eu vim me masturbar após os 25 anos. Não escondo. Antes disso, eu fazia o que o meu instinto mandava. Tá. Eu falo que Exato. por instinto a gente sabe fazer. Sim. Mas assim, eu descobri o prazer depois dos meus 25 anos. Antes disso, eu não sabia, eu estava enganada, gente. Eu achava que arrasava, mas não. Eu achava que ela tava também. Mas, amiga, eu vou até te perguntar. Você sempre conversou, tipo, abertamente sobre isso? Porque Não. até com amigas, eu sentia... Amigas muito próximas. Eu sentia que tinha tipo, uma parede, uma catraca invisível ali sim. pra realmente conversar e falar como que é com você? Será que é só assim comigo? Eu tinha muito isso. Como que... Não, porque Como que sempre, assim, teve dois lados. As meninas que falavam assim, nossa, amiga, você falando sobre isso. E os meninos que falavam assim, ó lá, tá se mostrando, né? Tá me querendo. Assim, gente, não, só quero falar sobre isso. E não, eu não tive uma criação assim, também foi super fechado. A gente não falava sobre, não fui ensinada. Foi mais na forma biológica mesmo, né? Do tipo, Instinto. né? Instinto, né? Aham. Meu pai sempre me instruiu muito mais, do tipo, se proteja, tal, toma cuidado, mas o clássico também. Preocupação Assim, da de preocupação de pai, exatamente. E eu tive que descobrir sozinha, porque, gente, não tem jeito, porque não se fala. Hoje não se fala. Antigamente, então, era muito pior. Então, você não tinha com quem conversar, porque as meninas também não sabiam. Sim. Então, isso era muito difícil. Porque o que acontece? Quando eu perdi a virgindade, as minhas amigas da minha idade perderam também tudo ali, tudo juntinho. Foi tudo juntinho. E a gente não conversava sobre isso, assim, de uma forma de se conhecer mesmo, na relação do prazer. Era mais na forma de agradar o que ele achou, como que foi pra ele e tudo mais. Só que também eu acho que entra uma outra coisa dos caras também não saberem o que eles estão fazendo. Então fica uma briga que ninguém sabe o que tá fazendo, tá indo só no automático, com o incentivo que a gente vê, sei lá, em televisão, cinema, hoje internet, né? E
e ninguém sabe exatamente o que está fazendo. E eu acho que é difícil para os dois lados. É difícil e é justamente por coisas que vocês duas já falaram aqui, a pornografia. Uhum. Pornografia vende aquelas imagens, aquelas cenas, né, de uma mulher maravilhosa gritando, tendo os orgasmos maravilhosos. Sim. E aquele homem potente, né, que trabalha a noite inteira. Gente, isso não existe. Não, eu já falei isso. Eu já falei isso nos meus close friends. Não existe isso. Não existe. É uma performance, né? E aí, o que acontece? O adolescente que está se formando sexualmente, ele vê aqueles vídeos e ele acha que a parceira dele, né? E como você falou, falando aqui de um casal hétero, né? Aham. Tem que ter a mesma atitude daquela mulher e ele tem que ser aquele cara. Uhum. Então, eles chegam lá na hora e é aquele movimento de vai e vem, que aprendeu. Uhum. Sim. E para ele é prazeroso, porque é o que ele conhece. É, exatamente. Então, fica difícil. É muito doido, porque até um pouco antes da gente começar aqui, eu tava lendo uma matéria no Universa que fala que, voltando àquilo, a pornografia, ela objetifica a mulher, objetifica, né? que fala? Uhum. Objetifica a Sim. mulher, e os caras têm muito a questão do prazer visual, e a mulher tem muito prazer sensorial. Então, muitos homens acham que sexo é penetração, Sim. e aí só fazer aquilo já era, mas não, para as mulheres não, tem as preliminares, tem a parte sensorial. E aí 57% das mulheres começam a ver pornografia lésbica. Uhum. Porque aí elas pensam e param, pô, é isso que eu quero, e é isso que eu não tenho, seja na minha casa, seja com meu cônjuge, seja com Sim. todo mundo. Sim. E é justamente isso que você falou. Eles têm a visão, né? E mulheres também, de Aham. maneira geral, de que o sexo é aquela penetração, aquele movimento dos dois de vai e vem. E, gente, o sexo vai além disso. Uhum. E não necessariamente precisa ter uma penetração para que Uhum. aconteça. Então, é o toque. É. E é por isso que muitas mulheres buscam em outras. Porque o toque, naquele momento, fica mais sensível, fica mais Sim. próximo da realidade delas. Uhum. Então, faz essa busca. Mas eu vejo que os homens estão se esforçando bastante hoje em dia. É, eu acho que tá mudando bem isso, sabe? De uma preocupação maior, assim, realmente querer entender, querer conhecer, aprender, agradar. É difícil. Eu sinto... Mas É a gente tá no não caminho. consegue. Ai, Se a tomara. gente se conhecer, eles nem precisam nos agradar. Eu sinto que a gente tá no caminho, mas eu sinto que é um recorte muito privilegiado ainda. Tipo, essa conversa que a gente tem... Eu tava até conversando um pouco antes de gente começar aqui a gravar. Essa conversa que a gente tem, por exemplo, tem pessoas que eu conheço, que são da minha idade, que não tiveram. Eu até trouxe um relato de uma amiga que ela engravidou porque o cara... Eles foram lá, o cara gozou a primeira vez, e ela achou que a segunda vez, se fosse dentro dela, ela não engravidaria. Ai, meu Deus. E ela tinha 25 anos na época. E aí ela engravidou. Uhum. Então, tipo, imagina o choque pra uma pessoa de 25 anos não souber. Eu olhei pra ela e falei, eu não acredito! Tipo assim, porque. Só que ao mesmo tempo, eu tive um pensamento de desespero, mas também, tipo assim, meu. De pena, não sei explicar o sentimento que eu tive. Sim. Porque eu falei, caramba, essa mulher não teve discernimento, ou conhecimento, orientação. Exato, essa é a palavra certa. Orientação para que isso aconteça. E eu fiquei muito chateada quando ela me falou isso, sabe? Porque a gente treinava juntas na época e a gente ia andando pro treino. E eu fiquei o caminho inteiro pensando isso. Eu falei, cara, não é possível que, tipo, era 2019. Que em 2019 tem gente que pensa assim ainda, Sim, sabe? Então, Ainda tem. Assustador. é triste, sabe? É uma realidade que, por isso que, quando a gente fala disso, fala aqui abertamente, eu acho que é também uma forma de acesso para as mulheres Sim. que não tem isso, sabe? Uhum. Então, É o que a Adri falou, de conversar com pessoas que Sim. também não têm conhecimento do assunto, né? sim. Infelizmente, ainda tem em muitos lugares e em muitas mulheres que já vivem um relacionamento de muitos anos, nunca tiveram essa conversa, não se abre para conversar com amigas e outras mulheres, ou a depender da amiga, é alguém que teve a mesma criação, viveu no mesmo ambiente, e aí surgem esses mitos. Sim. De que isso, de que aquilo, e a pessoa acredita, é o que ela aprendeu. Exato. Então, é bem difícil e é por isso que é bom compartilhar essas informações. Eu vejo que hoje está muito mais aberto.
Hoje se fala mais naturalmente. Então, eu acredito numa evolução aí muito grande desse conhecimento do corpo, conhecimento sexual, porque hoje a gente vê em todo lugar, todo mundo fala, todo mundo comenta, apesar de ainda ter as pessoas que estão ali resistindo. Sim, Mas sim. resistindo, como a gente falou, por conta de ali alguma crença, alguma criação que veio da família. Os nossos Sim. valores familiares são muito fortes. Aham. E dentro da sexualidade não é diferente. Então, Sim. para deixar para trás tudo que a minha mãe e o meu pai me ensinou a vida inteira e seguir um caminho diferente agora, é difícil, não É é um fácil. processo. É, todo o autoconhecimento. Eu acho que a gente sempre fala aqui, né? O autoconhecimento é a base de tudo. tudo. Da vida, Tudo, do tudo. financeiro, da parte sexual, É. da parte Sim. profissional. É tudo. E é muito doido como, principalmente nós mulheres, somos muito vulneráveis a tudo isso que acontece, né? E eu Porque acho... nós temos um rótulo, né? Ah, sim, com certeza. Assim, Existe um desde que a rótulo gente sobre a nasce, mulher. descobriu que tá grávida de uma menina, já começa ali. Exato. Já rotulou ali. E eu acho que a educação sexual ela é tão importante que é importante a gente falar que ela não é ensinar a fazer sexo, né? Não só, tudo bem, a gente aprende muita coisa, mas ela é o fundamento do autoconhecimento. Exato. E você trabalha bastante isso, né, Ilma? Sim, sim, é a parte de se conhecer mesmo, é o que a gente falou. O sexo, ele não vai, a sexualidade, perdão, não vai somente no ato sexual. Começa em você. E começa desde quando a gente é bebê. Uhum. A gente tem prazeres no nosso corpo desde sempre. Por exemplo, uma criança que mama. O primeiro prazer de uma criança é mamar. E ali vai desenvolvendo a independência. As crianças têm o seu primeiro orgasmo, muita pouca gente sabe disso, normalmente entre 4 e 6 anos. Sério? Aquela sensação gostosa a gente vive nessa idade. E é Tá. por isso que você vê muitas crianças, meninas com a mão dentro da calcinha, o menino segurando ali o seu pênis. Então, naquela época da vida, a gente tem orgasmo, o mesmo que a gente tem agora. Tá. O que muda não é relacionado a sexo, é a Sim. sexualidade do corpo se Sim. manifestando. Sim. Então, assim, é importante a gente conhecer e passar esse conhecimento para quem está aí nessa volta. Sim. Meninas, por exemplo, quando você vê alguém se tocando, a maioria dos adultos já corre, ai, tira a mão daí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, até bate. Então, essa possivelmente será uma mulher reprimida no futuro, Sim, acho que na maioria das que não vezes terá prazer e que é assim nunca acontece. irá se Sim. tocar, Uhum. porque ela aprendeu desde sempre, no primeiro toque, Uhum. que aquilo era errado. Sim, Como que a gente tira agora, depois que ela tem 50 anos? Sim. exato. Não, ser mulher é tão difícil, eu fico pensando. Quer dizer, eu sou, né? Então eu sei como é que é. Vivo. Mas eu vivo isso. Porque até falando da questão do ato em si mesmo. Cara, como a gente se cobra muito se você tá bonita, quanto é a estria. Nossa, eu lembro que na época que todas as minhas amigas, nós começamos, né? Tipo, a desenvolver esse lado mesmo. Era uma coisa de, meu Deus, eu tenho estria, meu Deus, eu não consigo fazer sexo com a luz acesa. Justamente por isso, porque a gente fica muito presa ao nosso corpo, que, meu Deus, ele vai ver minha estria, ou, meu Deus, eu não vou me performar melhor. E isso também gera uma autocobrança. E eu acho que, quando eu falei, né, da questão de como eu vejo hoje a vida sexual com 27 anos e com 15 anos, eu lembro que eu me cobrava muito disso. E eu não tinha todo esse entendimento. Sim. E aí eu olhava e eu falava, cara, sei lá, tipo, ai, eu tô mais gorda, ai, meu Deus, eu não tenho barriga chapada. Então, era muito difícil desenvolver, sabe? E aí foi bem isso que você falou, era muito pelo instinto que você fazia, sei lá. E eu lembro que eu tive uma cena, assim, que... Eu não sei o que acontece com os caras, que eles querem passar um feedback depois, né? Ai, meu Deus. Aconteceu isso com você? Gente, é desnecessário. É muito desnecessário. Eles querem passar um Vamos feedback. E aí, até hoje, juro que eu contei... Eu não vou falar, não vou expor o que era, mas eu contei pra uma amiga recentemente. Tipo, sei lá, um ano atrás, o que foi. Aí ela falou, eu não acredito, eu odeio esse cara. Só que no dia que ele me falou, eu lembro exatamente como que eu tava. Exatamente, foi pelo MSN ainda, na época tinha MSN. E eu falei assim, mano, se eu fosse a Stephanie de hoje, eu ia esculachar muito ele, sabe? Exatamente. Porque, cara, como os caras acham que tem propriedade sobre a mulher também. E isso
isso, sim, é muito difícil pra gente. Completamente. A gente já se cobra o suficiente. Você ainda recebe um Mas- feedback, gente? Isso é triste. E isso é o que dificulta a mulher chegar no ápice do prazer no momento da relação. Essa cobrança que você falou de se eu tô com estria, se eu tô gorda, tira o seu foco total do momento. Você Tira. tá em um momento de prazer, e eu ouço de muitas mulheres, porque na hora do ato sexual, eu tô olhando, tento encolher minha barriga, Sim. tento fazer X movimento no cabelo. porque meu cabelo tá Exatamente. Gente, viva o momento. Você tá tão preocupada com tudo que tá no seu corpo, se você tá magra, se tá gorda, se tá com a barriga grande ou se pequena, como você falou, se é chapada, Sim, que você esquece de sentir prazer. exatamente. O momento é para o prazer e você se preocupa com a estética. E mais uma vez a sociedade carrega algumas culpas. Por quê? O que as pessoas vendem pra gente? O homem é visual. Sim. Quem nunca ouviu essa frase? Nossa, O homem é clássico. visual. E realmente o homem é muito visual. Mas o homem é visual em quê? De olhar você, de ver uma mulher bem cuidada. Sim. De ver uma mulher no dia a dia que se cuida, que se ama, uma mulher empoderada. Sim. Isso atrai homens. Não é a mulher que vai estar preocupada na hora que tira a roupa. Quando ele chega naquele momento, é porque ele já se encantou com você. É porque você é a mulher que ele quer naquele Sim. momento. Então, assim, o visual é antes, não é na hora. Então, Sim. não tem por que se preocupar. E assim, sinto muito. O cara que reclama, que dá um feedback, que fala qualquer coisa da performance da mulher, seja o que for, ele não gosta de mulher. Não, gente, com... Não gosta. Perdão da palavra, ele é escroto, né? Escroto. Não, daí pra pior, né? Eu vou ficar quieta. Daí pra Vou baixo. ficar quieta aqui, eu tô pensando várias Outra coisas. palavra que define. Ai, nossa, mas eu tô pensando muitas coisas. Já fiquei nervosa, já Que fiquei eu já nervosa. fico nervosa, já. Não, a Adri sabe. Mas você sabe que tem muito isso dentro dos relacionamentos. Sim, eu ia falar assim. Muito, muito. E aí se tornam aqueles relacionamentos abusivos, que o homem tá sempre reclamando da mulher, e mais uma Sim. vez, repito, nós estamos falando de um relacionamento Hétero. hétero aqui, né? Uhum. Tem todos os outros tipos. Mas assim, o homem cobra muito da mulher. Ai, porque você tá gorda. Ai, porque você tá barriguda. Ai, porque você não fez isso. Ai, porque você não fez aquilo. E a mulher se sente na obrigação de atender. Gente, isso é abuso. Sim. Uhum. Não tem que viver isso, não tem que passar por isso. É abuso esse tipo de relacionamento. Mas tem muito mais do que a gente imagina. Tem. Sim. Inclusive tem até estudos que falam que, tipo, casamentos de 30 anos, de 10 anos, a mulher nunca gozou, por exemplo. Nunca teve uma sensação de prazer. E eu vou te falar, eu por mim mesma, tipo, sei lá, uns 6 anos atrás que eu tive minha primeira sensação de prazer. Até então, era só fingimento, entendeu? Sim. E a gente também fica muito com vergonha de falar, tipo, ai, não foi. É. Ai, não sei. A gente aprende a fingir, né? Sim. Pra Quero agradar, falar porque a sobre gente quer isso. agradar. É isso, parece que a gente foi criada pra agradar. Não só nessa parte sexual que a gente tá falando, assim, mas no Tudo. todo. Uhum. Em tudo. Em tudo. Você tem que fingir para os seus pais que você tá bem, você tem que fingir para o seu namorado, para o seu esposo, para os seus filhos. Gente, não tem. Não tô bem, não estou bem, ponto. Sim. E na questão do orgasmo, a gente cresce desde cedo. Eu sempre ouvi, mulher é muito difícil ter orgasmo, então elas fingem. Uhum. E aí, mais uma vez, você vê na pornografia como que faz para fingir. Exatamente. Fácil, é uma escola aquilo. Pra fazer exato. coisa errada, tá, gente? Pra fazer o que não se deve, não façam. Então, assim, você vê aquele fingimento e aí as mulheres estão lá preocupadas com o corpo, Exato. cansa daquele negócio e finge que chegou no prazer pra acabar logo. Exatamente. E aí eu vou falar uma coisa bem pior. A mulher finge e a mulher que finge e o homem acredita, é pior, porque quer dizer que ele nunca fez uma mulher ter um orgasmo. Porque no dia que ele fizer, nenhuma mulher finge pra ele nunca mais na vida. Sim. Então, homens, se estão em dúvidas, estudem um pouco mais. Ah, depois dessa... Não, eu só olhando pra Adri assim, eu Dri, caramba, Gente, é isso. É uma É sensação que os dois sentem, não tem como é, fingir. e pior que Se é ele mesmo. acredita no fingimento, ele não sabe como é. Exatamente. É uma sensação, Então tá todo é a mundo conexão. enganado, olha aqui. Exato. É um mundo de mentira, é um mundo de mentira. Isso é muito louco, né? Nossa, eu tô até meio sem palavras, assim, porque, cara, é muito surreal essa parte de você fingir, porque você fala, cara, eu tô só
querendo, tipo, dar o prazer e não sentir prazer. E também, porque daí a gente começa a pensar, quando você, né, tem a masturbação, conhece seu corpo, como fica mais fácil isso. Sim. Tem um outro ponto que eu queria entrar também, que é o seguinte, às vezes, nós mulheres, hoje eu já não sou assim, mas a gente tem medo de falar o que a gente gosta e o que não gosta. Sim. Ter essa Sim. conversa parceira mesmo. Justamente também por isso, por essa pressão de, meu Deus, eu tenho que agradar o homem, eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Mas quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente quer, sabe, sei lá, quais são os nossos pontos sensoriais mais aflorados, enfim, tem como a gente conduzir também a pessoa que tá com a gente, porque Sim, ele isso é não perfeito. sabe. É, Ele não sabe disso, ele não tem bola de cristal, assim como também nós mulheres não sabemos. E aí eu acho que também isso também é um tabu, né? Dentro do ato em si. Como ambos, não vou nem falar só as mulheres, ambos não conversam. Dentro de sim. relacionamentos também não tem conversa sobre o que você gosta, o que eu não gosto. E aí, quando você encontra uma pessoa que você consegue conversar disso, você fala, cara, como isso é importante? Porque as coisas realmente fluem. Exato. Exatamente. Sim, e a maioria dos relacionamentos é exatamente o que você falou, é muito verdadeiro. As pessoas vivem o momento do ato sexual em si, mas no dia a dia, no antes, não conversam sobre o assunto. Ninguém se abre para falar o que gosta ou o que não gosta. E aí sim, num relacionamento, para essa questão de prazer, até cabe um feedback da pessoa dizer, olha, você fez tal coisa e daquele jeito eu não Sim. gostei. Ou eu gostei muito. Você pode fazer aquilo mais vezes. Perfeito. Porque assim, tanto o que você gosta como o que você não gosta, se você não falar para outra pessoa, ela não sabe. Principalmente o que você não gosta. Vamos combinar, gente. Algumas coisas a pessoa vai fazer, algum tipo de estímulo de toque. Sexo oral, a mulherada reclama muito, gente. Então, assim, não gosta, mas não fala pra pessoa que não tá gostando. Sim. Pelo contrário, finge. Finge que tá ótimo. Então, a outra pessoa tem culpa? Exato. Porque se eu chego aqui e você diz, nossa, aí o podcast foi show, foi maravilhoso. Tenho nada pra melhorar. O próximo eu vou fazer igual. Sim. Então, quando você me fala, olha aí, eu acho que isso podia ser melhor, né? Não precisa Sim. acusar. Mas, tipo, olha, eu prefiro assim, aquele seu movimento não foi tão bom. O diálogo. Sim. A comunicação. A comunicação. A comunicação assertiva, né? Exato. Também, não criticando, porque isso também acontece muito. As Acontece, pessoas imagino. vão tentar se comunicar e acabam sendo uma pessoa que critica, que cobra. Hostil, Então, assim, conversar. E uma forma de comunicação também, para quem tem dificuldade em falar, eu sei que é difícil falar, é no ato sexual tomar atitude, no momento. E nisso, os homens são muito bons. Sim. Um homem, o que ele faz? Ele quer um sexo oral, ele cata sua cabeça e... Quer que você pegue alguma coisa? Pega a sua mão e coloca onde ele quer. Então, os homens, mais uma vez, estão na nossa frente. As mulheres têm que fazer a mesma coisa, gente. Não consegue falar na hora do ato em si, não perde a oportunidade de ajudar a pessoa a entender o que você gosta. Perfeito. Perfeito. Nossa. Ilma, muito obrigada. Assim, É uma aula, viu? nossa, foi muito construtiva. A gente queria muito ter esse papo há muito tempo, Ai, eu sabe? adoro. Não, eu tô pensando uma coisa aqui. Lá vai Não, ela, é lá vai ela. porque... Não, é assim, né? Coisas... Ai, gente, nem sei se eu conto. Mas o que acontece? Conta. Eu vou contar. Conta, Aconteceu vai. uma situação. Estava lá, nananã, já conhecia a pessoa, a gente já tinha tido alguns... saímos algumas vezes, né? Minha mãe viu nesse podcast e falou, Stephanie, você tá se expondo. Enfim. E aí, em um certo momento, ele virou e falou assim pra mim, fala a verdade, eu sou a pessoa que mais te dá prazer na vida. Aí eu olhei assim, ó, e eu fiquei... Deu Mano, risada. Não tem condição, gente. É sério, é sério. É uma autoestima que eu queria tanto. aí eu juro virei, pra você. exato, aí eu virei, eu acho que eu falei pra você, eu falei, cara, o que que eu falo? Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que não, ou, enfim, eu falo, mano, o que que eu falo na hora? Será que eu saio correndo dali e eu não quero mais, sabe? E eu fiquei pensando, cara, tem coisa que realmente a gente se submete, e é uma coisa que eu já tô aqui, ó, régua alta agora, falei com a Adri, agora régua Prateleira alta. de cima. Pra janela de cima. Porque tem coisa que a gente se submete e você fala, cara, não precisa disso. Não sei se é insegurança da pessoa. Hoje eu acho que é insegurança da pessoa, Sim. entendeu? Não é, tipo, não sou eu o problema. Não tem isso. Não, é insegurança total. Essa necessidade, o que a gente De se acabou de afirmar. falar, De de reafirmação. agradar
De querer agradar o outro, de ser tão bom ao ponto de ter que ouvir. Nossa, você foi a melhor coisa, a melhor transa da minha vida. É porque eu sinto que quando a pessoa é boa, ela não fica falando. Eu também acho que ficar se autoafirmando. É isso que eu falei. Quem é bom, quem sabe fazer bem feito, sabe, gente. Não precisa se provar nada. Só vai lá, vive o momento. E sai. 100% e que delícia. É Exato. tanto, Ilma, que eu queria até pedir pra você, a gente falando agora dessa comunicação, diálogo, no meio de uma situação dessa, enfim, que você desse uma dica como as pessoas podem se comunicar dentro de um relacionamento, ou dentro de um casual, ou dentro da família, porque existem formas que a gente pode falar sem machucar o outro, ou sem ser invasivo, enfim, e eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa dica pra gente, por favor. Perfeito. A comunicação, ela tem sempre que ser da maneira correta, né? E entender que a outra pessoa tem que ouvir algo que seja agradável para ela. Sim. Então, sim, é preciso ter equilíbrio no que se fala. Então, dentro de um relacionamento de casal mesmo, um relacionamento amoroso, existem várias formas de comunicação. A principal é a conversa, porém a gente sabe que mais da metade das pessoas não tem essa facilidade. Por quê? Um se sente cobrado, a abordagem do outro não acontece como deveria. Então, existem várias formas de comunicação. Hoje, existem jogos para os casais, inclusive, que traz essas perguntas, né? Então, ali numa brincadeira, tomando um vinho gostoso, você pode fazer isso, né? Relacionamentos mais antigos, uma dica que eu sempre dou para as clientes quando eu atendo, se você tem muita dificuldade, estabelece um dia no mês. A gente não faz reunião de negócio, reunião na empresa, reunião com tudo, reunião na igreja. Então, estabelece um dia para o casal falar sobre eles e sobre o sexo também. Vai ser difícil o primeiro? Vai dar risada, então vai ser gostoso. Entendeu? E trazer aquilo. Se continuar a dificuldade, a escrita, apesar, né, gente, de já ser lá da época dos Incas, né? Lá do passado. Mas a escrita ainda é uma forma que funciona muito. Então, você pode alinhar com outra pessoa que vocês vão sempre aqui achar necessário escrever e deixar um bilhetinho para outra pessoa em determinado local. É uma dica que eu sempre dou para quem tem dificuldade em excesso de se comunicar. Tá. Por que a escrita no papel? Porque no WhatsApp, gente, é muito fácil responder. Não dá certo. Não se comuniquem jamais pelo WhatsApp. Tá. Sim. Isso é fundamental. Comunicação de casal é cara a cara, né? Se não consegue, por ligação, telefone. E uma forma bem assertiva que deu muito certo no passado ainda é a escrita. Mas evitar sempre, mandar esse tipo de informação. Porque você fala de uma maneira e eu leio de outra. Sim. Né? Então, assim, o que você falou talvez não é o que eu estou entendendo. Talvez a mesma frase que eu use aqui, a gente dê risada, se eu te mandar no WhatsApp, você vai dizer, nossa, por que a Ilma está falando comigo desse jeito, né? Então, é acertar a forma que o casal chega ali numa comunicação que seja boa para os dois. Dentro da família, é até mais complicado. E é uma coisa assim que acontece, porque vem muito dos pais, né? Quem é a nossa referência de vida? Família. Os nossos pais, a nossa família. Exato. Então, assim, os pais precisam mesmo dar essa abertura para os filhos, de falar. E eu sei que não é fácil. Nem para mim, que estou na área, foi fácil. Eu lembro algumas coisas que o meu filho me falava, eu olhava assim, meu Deus, eu tenho que responder isso? Mas eu imagino que seja muito difícil para os pais. É muito, até porque eu não tive esse contato com os meus pais, então eu não conhecia uma abordagem afetiva. Eu conheci da teoria. Sim. Não é a mesma coisa. Então, para quem tem filhos jovens, aproveite a oportunidade, converse, dê liberdade. Porém, assim, se limite a responder o que a criança ou adolescente pergunta. Muito bom. Não tem que ficar explicando, né? Um exemplo disso, acho que tem um vídeo bem antigo que uma criança chega para a mãe e pergunta, mãe, o que é virgem? E aí a mãe explica tudo. A teoria completa. Completa, como que funciona, né? A criança lá sem entender nada, depois pergunta, e extra virgem? Aí que a mãe vai entender que ele está falando do azeite. Então, assim, cuidado, se limite a responder o que a criança pergunta. E antes é assim, ai, mãe, o que é virgem? Por que você está me perguntando isso?
Onde você viu, busque entender onde a criança, o Sim, adolescente todo o teve a contexto. informação para saber o que você vai explicar. De repente, ele nem quer saber sobre isso. É outra coisa que não tem nada a ver. Então, no caso da família, ter informação, se limitar ao que é para ser passado, deixe a criança ser criança, viver uma fase de cada vez, né? Sim. E no relacionamento é encontrar a melhor forma para o casal. Cada casal vai ter uma. Nesses casos, assim, que Eu ia perguntar isso. E nesses casos, assim, que a pessoa, assim, não tá dentro de um relacionamento, né? É. Firmado. E a pessoa do nada fala assim, eu fui o melhor sexo da sua vida. Você fala, sai correndo? Olha, nesse caso, eu vou falar como Ilma Renata. Por favor, eu fiquei estática na hora. Eu não sabia o que Seja fazer. honesta. Se Eu só você falei assim, sentir não me vontade pergunta de rir, isso. Isso, Eu ria. falei, não me pergunta isso. Se você não quiser responder, responda. Cara, nem vou te responder isso. Aham. Então, assim, seja você. Não tem por que ser de outra maneira. Essa é uma pergunta até invasiva, gente. Aham. Eu não te conheço, a gente tá aqui, né, só para viver um momento, você me faz esse tipo de pergunta, então eu seria o mais honesta possível com a pessoa, sem ofender, mas, cara, não tenho mesmo que responder isso, Aham. né? Exato. Às vezes A dá sua vontade de resposta foi ofender, mas excelente. vai dar uma segurada. Olha, a depender do nível que a Aham. pessoa fizer, sim, ela te dá liberdade, né? A Sim. história de você perguntou, você vai ter uma resposta, então... Eu só vou falar uma coisa que aconteceu que recentemente, tipo, sei lá, 1 ano atrás, eu realmente, tipo, tive a melhor transa da minha vida, assim, Que delícia. que a pessoa virou pra mim e falou, tipo, eu gosto de te dar prazer. Tá. E eu virei, e eu nunca tinha escutado isso, tipo, com relacionamentos grandes, assim, longos e tal. E quando eu escutei isso, eu falei, caramba, é isso que é dar prazer pra uma mulher? E aí, tipo assim, foi muito bom, porque teve a conexão, teve a questão, tipo, de realmente dar o prazer, de realmente você se sentir livre pra, tipo, fazer o que tem que ser feito, mas não com uma cobrança, sabe? E pra mim foi muito diferente, porque eu nunca tinha vivido isso. Uhum. Sempre pensando, por mais que às vezes tenha um acolhimento, tenha um cuidado, sempre pensando que eu tinha que ser a pessoa que tinha que dar prazer, a dominadora, não sei o quê, sabe? E quando uma pessoa vira e fala, relaxa, tipo, eu gosto de te dar prazer, eu quero te dar prazer, eu fiquei assim, caramba, né? Como é diferente essa assusta. sensação. Eu assustei. Até assusta. Eu Fala, assustei. tá certo isso? Tipo, Isso é legal. Dar prazer, vai ser repetida a palavra, dar prazer, dá prazer. exato. Então, assim, é normal que quando você ofereça o prazer, porque você quer para outra pessoa, Sim. seja muito prazeroso. E a questão que você falou vai para o nosso lado feminino. Nós somos tão cobradas, tão rotuladas, e aí veio o feminismo, né? Em alguns locais muito exagerado, que tipo assim, eu tenho que ser a mulher que dá prazer, que faz tudo, que comanda, que domina. Sim. E não se permite viver o momento de estar ali e o receber todo o carinho, 100% do momento para você. Eu me expondo, eu sou essa pessoa. Eu sinto muita culpa em receber prazer. Então, isso é muito louco, né? Porque, assim, eu busco autoconhecimento, eu tenho noção de muitas coisas da minha vida. Enfim, eu sou uma pessoa com cabeça muito aberta. Aí Sei uma que preciso mudar. sabe disso, você também sabe. Mas eu tenho essa questão do... Quando eu vou ser agradada, eu não gosto. Me dá um negócio do tipo assim, não, mas eu que preciso agradar. Será que tá bom? Tipo, começa a perguntar, né? Você começa, tipo, questionar. Isso aí Mas eu também. merecimento, né? Exato. Você precisa trabalhar o Exato. merecimento. Exato. Terapia. Terapia, gente. Terapia. Não, Não, tem o que mas fazer. eu Levar pra também minha terapia. sinto isso. Eu também sinto isso, mas eu acho que, sei lá, quando é pra acontecer, que nem foi nesse caso, eu realmente me permiti. Porque eu entendo esse sentimento de, pô, sei lá, às vezes a pessoa tá lá fazendo um oral e você fica, nossa, será que tá demorando muito? Será que não sei o quê? Será que eu tô Você Você fica assim, e aí eu parei, e quando eu deixei rolar, e a pessoa ainda falou isso, eu falei, meu, agora eu vou viver literalmente o momento, sabe? Então aí eu vivi o momento. Aí depois E teve foi essa bom, cena, né? aí teve essa cena da outra Não, mas pessoa. foi outra situação, né? Não, daí Ah, teve tá, tá. essa foi uma pessoa, outra pessoa. Tá, Ai, não, que bom. vamos deixar bem claro. Deixar bem claro. E aí teve essa outra
situação que, tipo, o cara fala, foi o melhor. E não é, sabe? Não vou expor aqui e tal, mas você fica, cara, como falta sensibilidade, sabe? E aí, quando você tem uma coisa legal, é aquela coisa, né? Quando você tá, tipo, ganhando muito bem, você não vai querer ganhar menos. Mas, ao mesmo tempo, quando você tá, tipo, tendo uma coisa legal, e aí você tem uma coisa que não é tão legal, você fala, cara, talvez não é isso mais que eu quero. Daí você, aí você começa a se autoconhecer, né? Aí você vai atrás da Ilma, compra uns negocinhos pra você. Exatamente. Né? Mas, Exato. gente, pratiquem o merecimento. Aham, E perfeito. deixe a pessoa fazer o que ela quiser. Viva o momento. Uhum. Homens, né? Eles, por instinto, eles agradam porque eles querem. Dificilmente o homem vai se vitimizar e achar que está fazendo alguma coisa por você, principalmente no ato sexual. Igual a gente falou, porque eu tenho que agradar, porque eu tenho que ter uma boa performance. Não, dificilmente ele vai fazer isso. Então, se ele fez, é porque ele quer, porque ele gosta mesmo. Sim, então, sim. receba, você merece. Não, e às vezes a gente precisa mesmo. Nossa, sim. Sabe, às vezes você só quer, tipo, realmente dormir de conchinha. Aí eu já não quero nada. Não é nada. Que eu acho que entra também como uma forma de Sim. troca, de afeto, até sexual mesmo, Sim, falando, né? sim. Sim, hoje existe até várias práticas que incentivam isso para os casais, né? O praticar somente o toque, o ficar deitados juntos com algum aroma, ouvindo uma música. Isso traz uma conexão grandiosa para o casal. Sim. Muito mais do que o ato sexual em si. Exato. Então, Que daí aquelas massagens onde os dois só se tocam. Então, não, e fica até uma coisa gostosa mesmo, sabe? De você ficar, tipo, pô, tô curtindo, tô... sem a cobrança, que é o que eu falo, Exato. principalmente nos relacionamentos mais antigos. As pessoas aprendem que toda vez que tem um beijo de língua, vou falar assim, para não entender que é um selinho, tem que terminar em sexo. Exato. E não, Gente, não, vocês podem se abraçar e pronto. Ficar ali um tempinho junto e depois virar pro lado e dormir. Ou junto, ou cada um do Sim. seu lado. Tá tudo Aham. bem também virar as costas e dormir. sim. Tem que ser confortável. Mas assim, precisa praticar essa conexão de estar junto sem ter que terminar em sexo. Sim, Perfeito. muito bom. Nossa. Foi ótimo, né? Nossa, obrigada, Ai, eu que Ilma. Foi agradeço. demais. Obrigada de verdade mesmo. Acho que foi super, super, super construtivo. Não só pra gente, mas pra quem tá assistindo, porque é um assunto que muita gente ainda fica muito acanhada, Sim. né? De falar, de expor. Até tem gente que fala assim, ai, Adriele, você é meio esquisita demais, porque eu gosto, sabe? Também. Eu gosto de ser aberta sobre isso, porque é Isso pra é ser diferente. normal, faz parte da gente, faz parte da nossa natureza, naturalidade, enfim. Isso. Então a gente precisa falar e obrigada de verdade. Sim. Eu que agradeço, estou muito feliz. Quero levar o máximo de informações que eu conseguir para as pessoas, que eu acho que o mundo está carente desse tipo de informação. E principalmente as mulheres, que é o meu público-alvo. Eu quero acertar as mulheres nesse quesito de se Perfeito. conhecer, de se amar. Então, Sim. eu fico muito feliz com a oportunidade. Eu também fico muito feliz de estar trazendo esse tema, que eu e a Adri, a gente debate bastante. Há pouco tempo, né, fui entendendo o peso que isso tem também na minha vida, não só, tipo, sexual, mas de autoconhecimento, de vida Certo e mesmo, errado. de certo e errado. E eu acredito que sim, isso vai ser muito bom para as nossas ouvintes mulheres, mas eu também quero que esse papo atinja os homens, principalmente, porque nossa sociedade é extremamente machista, Muito. é extremamente patriarcal e acha que só tem uma linha de raciocínio, uma verdade. E aqui a gente tá vendo que não, que nós mulheres temos nossos desejos, nossas vontades e que a gente também merece ser amada, merece receber prazer e carinho. Então, irmã, muito obrigada, foi muito construtivo. Gratidão, gente. Obrigada. Ilma, vamos para a parte 2 do nosso podcast, que é o seguinte. Aqui temos 2 quadros. Eu vou começar pelo primeiro, que chama Vozes da Minha Mente Inquieta. Que é coisas que a gente pensa aleatoriamente, só que a gente não expõe, sabe? Sei lá, esquisitices, coisas... Sei lá. Eu vou contar só pra você entender mais ou menos como que é o caminho aqui. Vai, amiga. Eu adoro, vai. Eu vou contar. Já que a gente tá entrando nesse tema, eu vou falar que a minha maior aleatoriedade é eu tá lá, tipo, né, com uma pessoa e eu errar o nome da pessoa. Tipo, na hora H. Mas você faz isso ou você tem medo? Não, eu tenho medo, porque Ah, eu você já tem medo. troquei nomes de namorados. E aí foi o maior... Sabe a masculinidade frágil? Então, foi o maior chabu. Ah, Aí, às vezes, você tá lá e o medo, né? e o medo Medo de de, errar. inconsequentemente, mas não é porque você, sei lá, você não tá naquele momento, mas você errar o nome da pessoa. Já pensou? Nossa, imagina.
Por isso, sei lá, arranja um apelido carinhoso e Quando- vai nessa. Mas a maioria das vezes eu faço isso, porque eu falo, mano, sei lá, vai que eu erro o negócio. É, Meu Deus, que medo. Então, não é. é uma preocupação válida. É, Eu também teria. Tá, a minha aleatoriedade hoje é algo que eu já fiz e lógico, eu não saio falando pra todo mundo, porque todo mundo olha e fala assim, primeiro falam, que isso? Porque não sabem o que é, e quando sabem, falam assim, nossa, uau. Eu fiz um curso e eu tenho certificado de pompoarismo. Tenho também. Ai, que demais! Eu ainda não, mas. Eu fiz um curso imersivo, foi super legal. Inclusive, foi com uma moça que foi entrevistada pelo Jô, tal, e que ela leva o pompoarismo aí pro mundo, sabe? Então, essa é a minha aleatoriedade, que muita gente não sabe, óbvio. E tem gente que não sabe nem o que que é. Bom, vocês pesquisem aí. Descubram. E você, Ilma, conta pra gente. Nossa, a aleatoriedade deve ter muitas, né? Assim, coisas da cabeça, como você falou, que fica na cabeça. É, Ai, mas deixa eu pensar em uma aleatoriedade. Nossa, isso é difícil. é difícil, né? Sei lá, pode ser qualquer coisa, não precisa ser relacionado a sexo, não. É que a gente falou aqui. Que a gente Mas a Olha, gente uma, uma aleatoriedade que algumas pessoas se surpreendem quando eu falo, mas que uma coisa que eu quero muito é fazer um trabalho de sexualidade dentro da igreja. Tá. Uhum. Eu gostaria de ser conhecida como uma sexóloga cristã que leva o trabalho para aquelas mulheres que estão lá seguindo a religião ali, Aham. né, de uma maneira bem acirrada Uhum. e que não tem a oportunidade de se conhecer. Perfeito. Sim, perfeito. Muito Não bom. sei se entra, mas é uma coisa que as pessoas, quando eu falo, ela diz, nossa. Assusta, né? Tem muita gente que assusta. Mas eu acho isso o máximo, assim, deixar natural, né? Falar Sim. sobre isso é pra ser natural. E eu acho que principalmente dentro da religião, porque a gente é criada a casar, tudo viver realmente Sim. aquele relacionamento. E é o mais importante ainda é você tá tendo prazer dentro do relacionamento que você vive, né? Sim, com Sim, certeza. perfeito, Fundamental. É, eu acho que limita muito, né, a questão da igreja. E muita gente acha que é pecado mesmo. E, cara, eu acho que, assim, se não tivesse que existir sexo, Deus não tinha feito. Eu sou... Às vezes, pra ser bem, assim, concordo. rígida, eu falo, cara, não existia no mundo. Se não Sim, fosse É um pra ser presente de Deus pra gente. Uhum. E nós, mulheres, ainda temos um presente maior ainda. O nosso clitóris é um órgão único e exclusivo para prazer sexual. Uhum. feito. Sim. Por que que Deus ia nos dar algo tão importante se não fosse para utilizar, Sim. gente? Por que é tão difícil de achar, hein? Nossa, Que tem mais de misericórdia, 90 gente. É um Ah, presente de Deus. Muito bom. Que é difícil de achar, né? Um presente de Deus. Gente, cadê o presente de Deus, né? Ô, pô, tá A gente difícil. tem o nosso presente de Deus aqui no O nosso importante corpo. é que a gente sabe, né? Assim, a gente saber, né? Onde tá o nosso presente de Deus. Irma, o nosso segundo quadro é de indicações. Habla que eu te escuto, né? Onde a gente indica, sei lá, filme, série, página, o que você quiser. Pessoas, enfim, personalidades. E aí você pode pensar na sua indicação. Você já tem alguma, amiga? Eu tenho. Por falar. Eu tenho, é um Instagram que chama Prazer Óbvios, que fala sobre o prazer feminino em sexualidade. Bom demais. E eu queria muito que todas as minhas amigas, mulheres, enfim, eu tenho amigos homens que seguem esse Instagram também, mas eles falam de fato de uma maneira que não é pejorativa, é uma maneira igual a gente tá falando aqui, sobre o Educativa. prazer feminino, sobre educativo e principalmente como nós, mulheres, também podemos sentir prazer por nós mesmas, ou com um parceiro, sendo um parceiro fixo, ou não, de forma muito responsiva. Isso pra mim é muito importante também. Sim, muito bom. Bom, Qual a sua indicação, amiga? Bom, eu vou ser clichê, mas eu vou indicar a Ilma. A Ilma vende itens, gente, fenomenais. Tive a oportunidade de ter 2, né? Acho que foi semana passada, semana retrasada, enfim. Que aí, né, eu tô lá com 2 em casa, já testei, ó, aprovadíssimo. E mesmo. ela tem, amiga, tem muita coisa. Não, tem. depois a gente vai conversar Tem no off. muita coisa, sério. Então, Não. a minha indicação total é a Ilma. Não só, né, pelo que você passa, pelo que você fala, pelo seu Obrigada. conteúdo mesmo, mas por todas essas outras coisas que complementam, né? Uhum. muito obrigada. Eu vou indicar um livro Perfeito. que mudou a minha vida.
não sei se você já conhece, chama Cama na Varanda, de Regina Navarro. Como o próprio nome já fala, é trazer a cama que fica no quarto para a varanda. Então, assim, é viver a sexualidade, os relacionamentos de uma forma mais leve. Como que eu posso falar? Sabe o amor romântico? De achar que os dois têm que fazer tudo junto, que eu não posso sair de casa sem dar satisfação, que eu, mulher, não posso ter amigo homens, que o meu parceiro não pode ter amigos mulher. Então, assim, é um livro que desmistifica isso, o amor romântico. E não que o romantismo vai acabar, tá, gente? Vai continuar mandando flores, amando, fazendo declaração. Mas tira esse amor romântico da cabeça das pessoas. A Regina, perdão, ela tá anos-luz na nossa frente. Ela tem vários livros. E esse é um livro que eu indico, porque abre a sua mente para entender como funcionam os relacionamentos. Exatamente o que a gente falou. A liberdade de amar, de viver um relacionamento com outra pessoa e não querer que a pessoa seja você. Tá? Aquela história de que, assim, agora vocês são uma só carne. É verdadeira, assim, que vão viver junto, mas o significado não é que agora a gente tem que fazer tudo junto, compartilhar todas as coisas, só sair se for junto, só viajo se for junto, não. Então, tem outras coisas também lá, né, que vocês podem não concordar, fala da monogamia, enfim. Mas, assim, tudo que ela fala é muito verdadeiro. Você abre a sua cabeça para viver um relacionamento mais aberto e feliz. E aberto da maneira de liberdade, né, gente? Sim, saudável. Saudável. Um relacionamento saudável, entender que, por mais que às vezes você esteja com uma pessoa, você não é dono dela. Você não é dono dela e cada um tem a sua individualidade. Eu acho que isso é esse livro fala muito, é por isso que fala cama na varanda, é sair da sua caixinha e deixar aberto, ou seja, todo mundo pode ver a sua cama, o seu relacionamento, não precisa se fechar só no quarto. Que demais. Muito obrigada, Ilma. Obrigada. Se divulgue, olhe para esta câmera, fale seus arrobas, se divulgue. Bom, gente, me sigam, meu Instagram é o @lasmaridas, né? Então, me procurem, me sigam, essa é a minha página oficial hoje. Obrigada mais uma vez. E se vocês estão aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado desse papo super importante e especial. Gostou, amiga? Nossa, amei. Foi aula, hein? Amei, Hoje foi aula. Aula. Então, até a próxima terça-feira. E, amiga, por favor, onde o pessoal nos encontra? Olha, primeiro lugar, curte esse vídeo, tá? Comenta aqui o que você achou. Se você tem alguma dúvida, põe aqui também, que aí a gente manda pra Ilma, porque ela vai responder tudo depois. Compartilha com todo mundo que precisa desmistificar esse assunto, porque é muito importante ser falado. E nos sigam em todas as redes sociais, que são... @sabeasperonomútil. Um beijo e até a próxima terça.